Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. O que você vai ver agora não é corte isolado nem manchete solta. É contexto, bastidor e política como ela realmente acontece. Assiste até o final, porque cada detalhe muda a forma de entender esse episódio. O episódio que marcou a semana política começou como mais uma cerimônia oficial e terminou se transformando em um dos assuntos mais comentados do país. Durante um evento público de inauguração de infraestrutura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua fala interrompida por uma falha técnica no sistema de som. O microfone deixou de funcionar, o telão apagou e a transmissão foi suspensa por alguns minutos. O que seria apenas um contratempo técnico ganhou contornos políticos no instante em que o presidente, visivelmente contrariado, interrompeu o discurso e deixou o palco antes da retomada do áudio. O gesto, simples à primeira vista, abriu uma sequência de interpretações, reações e questionamentos que ultrapassaram o episódio técnico e passaram a dialogar diretamente com um ambiente político tenso que envolve o governo neste momento. Lula, que discursava sobre integração regional e cooperação internacional, chegou a afirmar que o Brasil é um país que defende a paz e o diálogo. Poucos segundos depois, a falha interrompeu a frase, criando uma cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e passou a ser analisada sob diferentes prismas. Integrantes do governo minimizaram o ocorrido, classificando o episódio como um problema operacional sem maiores consequências. Já opositores viram no gesto um sinal de irritação e desgaste emocional do presidente em meio a uma conjuntura delicada. O próprio Lula, em contato posterior com jornalistas, não atribuiu a falha a qualquer sabotagem, mas demonstrou incômodo com a interrupção, afirmando que eventos oficiais precisam de organização e respeito institucional. A reação ganhou ainda mais repercussão, porque ocorreu no mesmo período em que o governo enfrenta pressão crescente em torno das investigações que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada no Congresso Nacional. Para muitos observadores, o abandono do palco não pode ser analisado isoladamente, mas como parte de um contexto político mais amplo, marcado por cobranças públicas, disputas narrativas e um ambiente de desgaste contínuo entre governo, oposição e instituições de controle. Nos bastidores do Congresso, o clima também é de tensão. A CPMI, que apura irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, voltou ao centro do debate político após o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, protocolar novos requerimentos de convocação. Entre os nomes incluídos estão empresários, ex-integrantes da administração pública e, novamente, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República. O pedido reacendeu um debate que já havia sido travado anteriormente dentro da própria comissão, quando tentativas semelhantes foram rejeitadas por maioria dos parlamentares alinhados ao governo. Desta vez, porém, o cenário é diferente. A prorrogação da CPMI foi formalizada com amplo apoio de deputados e senadores, o que ampliou o prazo de investigação e deu novo fôlego aos trabalhos. Parlamentares da oposição argumentam que os novos elementos apresentados justificam a reavaliação das convocações e defendem que todos os citados em investigações devem prestar esclarecimentos, independentemente de vínculos familiares ou políticos. Do outro lado, líderes governistas afirmam que não se pode transformar a comissão em palco de perseguição política e que qualquer apuração deve respeitar o devido processo legal. O nome de Lulinha voltou ao debate após o avanço de investigações que apontam movimentações financeiras envolvendo pessoas próximas a ele. Essas informações passaram a circular amplamente no meio político, elevando a pressão sobre o Palácio do Planalto. O senador Jorge Cajuru e o deputado Marcel Van Hatten se manifestaram publicamente cobrando uma posição clara do presidente sobre a atuação de sua base na comissão. Van Hatten, inclusive, questionou se o governo orientará seus aliados a permitir o depoimento do filho do presidente, levantando dúvidas sobre coerência e discurso institucional. O embate deixou claro que a CPMI se tornou mais do que uma investigação técnica. Ela passou a ser um dos principais palcos da disputa política nacional. Diante do avanço das investigações,
o próprio presidente Lula decidiu se pronunciar publicamente sobre o assunto. Em declarações recentes, afirmou que todas as pessoas eventualmente envolvidas devem ser investigadas e que ninguém será protegido por laços pessoais ou familiares. Disse, de forma direta, que se houver qualquer envolvimento de seu filho, ele também deverá responder às apurações. Lula estendeu a fala mencionando ministros e outras autoridades, reforçando que o princípio da investigação deve valer para todos. A declaração foi interpretada de maneiras distintas. Aliados afirmaram que o presidente demonstrou compromisso com a legalidade e com a autonomia das instituições. Críticos, por sua vez, apontaram que o discurso utiliza condicionais e que, na prática, a atuação da base governista na CPMI tem sido de resistência a convocações sensíveis. A tensão aumentou quando surgiram detalhes sobre transferências financeiras que estão sob apuração judicial, envolvendo empresas e intermediários citados em mensagens analisadas por investigadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou medidas cautelares contra alguns dos investigados, o que reforçou a seriedade do caso e ampliou a atenção pública sobre os desdobramentos. A cada novo passo da investigação, cresce a expectativa sobre como o governo reagirá politicamente e se permitirá que a CPMI avance sem bloqueios regimentais. O tema também passou a ocupar espaço em entrevistas coletivas no Palácio do Planalto, onde ministros são frequentemente questionados sobre blindagem política, transparência e compromisso com a apuração dos fatos. Embora o governo reforce o discurso de respeito às instituições, o ambiente permanece marcado por desconfiança mútua e por uma disputa intensa de narrativas. Enquanto isso, o episódio da falha no microfone continua reverberando como símbolo de um momento político delicado. Para apoiadores do presidente, a repercussão é desproporcional e ignora a relevância do evento inaugurado. Para críticos, a cena reflete o desgaste acumulado de um governo pressionado por investigações, embates no Congresso e cobranças constantes. O fato é que o gesto de deixar o palco, ainda que motivado por um problema técnico, acabou se conectando ao imaginário político do país em um momento sensível. Em Brasília, a leitura predominante é que os próximos dias serão decisivos para medir a força do governo dentro da CPMI e do INSS. Se as convocações avançarem, o Planalto enfrentará um teste de discurso e prática. Se forem novamente barradas, a narrativa de blindagem tende a ganhar força entre opositores. Em paralelo, o presidente segue cumprindo a agenda oficial, tentando manter o foco em pautas econômicas e sociais, enquanto administra uma crise política que se desenvolve em várias frentes ao mesmo tempo. O cenário permanece aberto. O Congresso segue investigando, o Judiciário avança com medidas e o Executivo tenta preservar governabilidade. Em meio a tudo isso, episódios simbólicos ganham peso e ajudam a moldar a percepção pública. No atual ambiente político brasileiro, nada acontece isoladamente. Cada gesto, cada silêncio e cada palavra dita ou interrompida se transforma em peça de uma narrativa maior, que segue em construção e ainda promete novos capítulos. E assim, o que começou como uma simples falha técnica, terminou como um retrato fiel do momento político que o Brasil atravessa. Um governo pressionado, um Congresso em ebulição, investigações avançando e uma sociedade cada vez mais atenta aos detalhes, aos gestos e, principalmente, às contradições. O microfone que falhou no palco não foi apenas um equipamento desligado por alguns minutos. Para muitos, ele simbolizou o ruído crescente entre discurso e prática, entre promessas públicas e articulações de bastidores. O presidente deixou o palco, mas o debate ficou. Ficou nas redes sociais, nos corredores do Congresso, nas conversas de bar, nas rodas de família e, sobretudo, na expectativa do que vem a seguir. A CPMI do INSS segue prorrogada, os requerimentos estão protocolados e os nomes citados permanecem no centro da cena. Deputados e senadores sabem que cada voto, cada decisão e cada tentativa de blindagem será observada de perto. O presidente, por sua vez, afirmou que ninguém está acima da lei, mas agora o país aguarda para ver se esse discurso se traduzirá em atitudes concretas. A curiosidade cresce, a pressão aumenta e o roteiro político ganha novos elementos a cada semana.
Não se trata mais apenas de investigar números ou contratos, mas de compreender como o poder reage quando é confrontado, quando o cerco se fecha e quando o controle da narrativa começa a escapar. O Brasil assiste mais uma vez a um capítulo em que símbolos falam alto: um palco abandonado, um discurso interrompido, uma comissão que avança apesar das resistências. Tudo isso compõe um cenário em que o silêncio pesa tanto quanto as palavras. E enquanto os holofotes se voltam para os próximos depoimentos, para as decisões da CPMI e para os desdobramentos judiciais, uma pergunta permanece no ar. Quando o dinheiro começa a falar, quem realmente vai permanecer de pé no palco até o final? O vídeo termina aqui, mas a história está longe de acabar. Porque na política brasileira, diferente de um evento com hora marcada para terminar, o espetáculo continua. E desta vez, o público não está apenas assistindo. Está cobrando, questionando e esperando respostas. Se esse vídeo te fez pensar, questionar ou enxergar algo que não estava claro, comenta aqui embaixo a sua opinião. Concorda, discorda, viu algo que passou despercebido? Compartilha esse vídeo com quem gosta de política sem filtro e se inscreve no canal, porque os próximos capítulos dessa história já estão sendo escritos e você vai acompanhar tudo aqui.